Alguém já lhe explicou por que vogais são vogais e consoantes são consoantes? Todo mundo sabe que vogal é A, E, I, O, U e que consoante é todo o resto. Mas nunca ninguém se perguntou por que A, E, I, O, U são vogais e todo o resto são consoantes. E provavelmente ninguém nunca lhe explicou isso. É uma discussão tão boba, tão simples, mas ao mesmo tempo bastante interessante. Pensem o seguinte, a gente tem um aparelho fonador, que ele é responsável pela saída de ar dos nossos pulmões, ele vai atravessar cordas vocais, glote, laringe, vai passar pela língua, lábios, dentes e vai ser expelido um som. Então, esse som sai dos nossos pulmões e quando ele sai livremente e ele é liberado, grosso modo, aí temos uma vogal. Por exemplo, vou fazer a mãe das vogais, um A. Olhem só, eu abro completamente o meu sistema, o meu aparelho fonador para que esse ar seja expelido e não há absolutamente nenhum tipo de ponto de articulação. Por essa razão, até mesmo o médico vai mandar você dizer um A, não vai fazer uma variação, não, hoje faz um U aí, só para dar uma variada. Vocês imaginem, tu tem um A que é completamente aberto e tu tem um U que é completamente fechado, mas ainda não há o ponto de articulação. E aqui estamos entrando na discussão das consoantes. As consoantes são justamente esses pontos de articulação do ar quando sai dos pulmões, eles fazem pontos de articulação e eles são expelidos com um som diferente. Tá muito complicado isso, então vou criar um exemplo para vocês, uma analogia, tá? Vocês imaginem que o nosso aparelho fonético é como se fosse um violão. Então o que a gente tem no violão? A gente tem lá as notas, que seriam os pontos de articulações, as consoantes, e as vogais seriam as batidas. Ou seja, se eu faço uma nota e não dou nenhuma batida, esse som é completamente mudo. Então, quando eu libero a batida, a vogal, esse som ele vai passar por um ponto de articulação. E toque o que eu ensinei, vai. Rá. Espera. Toca a primeira corda. Ré. Não, tá desafinada. Abaixa. Ri. Não, abaixa mais. Ró. Abaixa mais. Ru. Abaixa. Você não tá abaixando? Ó, eu tenho ponto de articulação, mas quem dá o som da língua são as vogais. Eu tenho um F. O F, o som é liberado e ele vai ser bloqueado, se diz que é uma lábio dental, é no lábio inferior e nos dentes. Então eu vou ter, ó, isso é um F. Faca, fá, fé. Vou ter um M. Se alguém pedisse para vocês, faz um M sem nenhum som aí. Olhem o que ia acontecer. Isso é um M. É quando eu junto os meus dois lábios e sem a batida da vogal, esse som não existe. Por isso que, em geral, em termos linguísticos, a gente diz que as consoantes são mudas e quem dá o som das línguas são as vogais. E é por essa razão que uma das coisas mais interessantes quando aprendemos uma língua, especialmente uma língua estrangeira, é conhecer o som das vogais, porque normalmente as vogais é que dão o tom das línguas. Então, bem a grosso modo, mas acho que é uma forma super legal da gente entender essa diferença do que são vogais e o que são consoantes. As vogais, elas não têm ponto de articulação, o ar vai passar mais livremente e a consoante, na verdade, nada mais é do que um ponto de articulação e por isso que, em termos linguísticos, a gente diz que ela é muda. Beijo pra vocês. Gostou do vídeo? Comenta, dá um like, nos segue aqui nas redes sociais. Não gostou do vídeo? Comenta também, porque a gente quer muito aprender com vocês. Sugestões são muito bem-vindas. Beijão!